Bom dia, irmãos. Graças à santa paz de Deus seja com todos nós. Iniciamos mais uma de nossas aulas sobre a nossa antropologia bíblica. Já estamos caminhando para o final, viu, irmãos? Antes que o assunto comece a ficar um pouco chato ou pesado, a gente realmente já está indo meio para o final, aí talvez mais umas 4 aulas, mais ou menos, a gente já consegue concluir esse tema, não de maneira exaustiva, obviamente, né? Mas pelo menos uma percepção geral dessas coisas, trazendo esses temas para discussão e proporcionando que a gente faça outras conversas aí, né, após esse momento, após esse período em que nós estudamos sobre a antropologia. Então hoje o nosso assunto ele é bastante interessante, porque quando a gente para pensar no homem de uma maneira a nível de relacionamento, a gente tem basicamente uma tríplice, separação entre os relacionamentos do homem. De um lado, o homem ele se relaciona com Deus, seu Criador. Ele também se relaciona com seus irmãos, com os outros homens, com os homens de maneira geral, porque nem todos os homens são nossos irmãos, mas somos todos criaturas, criados por Deus. E talvez em uma terceira vertente com o restante da criação. A maneira como o homem trata a natureza, a maneira como o homem enxerga o mundo, a maneira como o homem trabalha esses recursos que o Senhor nos deu. Então, ao longo aí das aulas, nós vimos um pouquinho de cada uma dessas coisas, e talvez, se tivesse uma quarta via para isso, a gente diria que seria o relacionamento do homem consigo mesmo. Isso é extremamente importante, porque se o homem ele está, digamos assim, de mal consigo mesmo, todo mundo ao redor está com problema. Então a perspectiva do homem acerca de si mesmo, ela irá refletir de alguma maneira na perspectiva dele sobre o mundo, sobre Deus, sobre os outros homens, sobre a natureza, sobre todas as coisas. A gente vê muitos casos de pessoas que, indignadas com as circunstâncias de suas próprias vidas, acabam por fazer maldades no mundo, tratar outras pessoas de maneira indevida, cometer atos de violência e tudo mais. Então, esse assunto ele é realmente relevante para todos nós, e nós vamos começar essa aula com uma oração, obviamente, pedindo para que Deus nos ilumine nessa empreitada. Ó Deus amado Pai, muito obrigado por mais um dia aqui reunidos, estudando das Tuas coisas, ó Pai. Por favor, Pai, nos ajude a enxergarmos a importância de estarmos em paz conosco mesmos, entendendo, Pai, sobre essa ótica, como isso reflete na vida de nossos irmãos, na vida da igreja, na vida do mundo de maneira geral, Pai. Por favor, Pai, sê conosco, coloca o Teu Espírito Santo aqui conosco, com cada um de nós, Pai, ajudando para que no nosso entendimento e nossa mente possamos absorver tudo aquilo que todas as Escrituras nos dizem acerca desse tema. Assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. E o nome para toda essa complexidade de relações que a gente pode dizer do homem consigo mesmo, porque o homem ele é complexo, a gente optou por utilizar esse tema autoimagem. E por que nós usamos esse tema? Porque tem outros temas, este termo, melhor dizendo, Porque há outros termos que nós consideramos inadequados para a discussão. Termos muito utilizados pelo mundo, utilizados em diversas áreas, para quando buscam tratar acerca do relacionamento do homem consigo mesmo. A gente tem o termo amor próprio, e outro também bem famoso, autoestima. E a gente vai ver por que esses termos eles estão equivocados em algum ponto. Eles podem, de alguma maneira, refletir, sim, as características desse relacionamento, mas quando a gente olha para as Escrituras, eles se tornam, assim, claramente inadequados para a gente conversar sobre isso. O primeiro destes termos é o amor próprio, em que sugere-se que o homem
né? Sugere-se ao homem que ele ame aquilo que lhe é por natureza. Então, este termo ele não carrega nenhum tipo de característica que aponte para fora, ou que aponte para algum tipo de modelo fora do próprio homem. O amor é próprio porque o homem ele encontra suficiência em si mesmo. Isso ocorre completamente fora da graça de Deus. Para carregar esse amor próprio, eu não preciso ter Deus na minha vida. Basta que eu me ame e comece a afirmar todas as coisas que eu faço. Aquelas boas e aquelas um pouquinho melhores, como a gente viu, né? Que são aquelas coisas boas que a gente enxerga no mundo, enxerga as pessoas fazendo, mas que sempre estão corrompidas ou manchadas de alguma maneira. Mas é possível se apegar a isso e se afirmar enquanto indivíduo, né? Aplicando este conceito de amor próprio. Então, esse tipo de amor ele é baseado no orgulho humano, portanto, completamente incompatível com uma perspectiva cristã. Enquanto a perspectiva cristã irá nos dizer que nós temos que abandonar essa vida de orgulho, temos que matar o nosso eu, essa perspectiva de amor próprio dirá, não, você é excelente, você é bom, basta que você se ame e você se sinta bem por conta disso. O amor próprio nada mais é do que a idolatria de si mesmo. Então o homem se coloca num pedestal, de fato, né? Se coloca no centro. Aquele lugar que seria exclusivamente de Deus, o homem se coloca nesse local e adora a si mesmo. O eu é o ídolo. Então se trata de um egoísmo na sua forma mais pura, porque em última instância, esse discurso bonito de amor próprio, né, ele irá gerar um tipo de egoísmo, em que somente você importa. Quando você chega lá, numa situação em que realmente é preciso tomar algum tipo de medida, face ao seu semelhante, face ao próximo, o amor próprio falará mais alto e o seu eu será colocado à frente de tudo. E as Escrituras falam acerca disso, né, claramente. Lá nos 10 Mandamentos está dito, em diversos outros pontos, né? Então, nitidamente o próximo ele deve ser colocado, né, à frente do nosso próprio eu, né? Porque isso manifesta o amor de Deus, a maneira como Deus enxerga essa equação. Então isso gera um orgulho perante as outras pessoas e principalmente em relação a Deus. Eu estou tão confiante, né, do que eu sou, que eu me torno orgulhoso. Eu me torno pior do que se eu não tivesse parado para pensar nesses termos. Todavia é possível ao homem cultivar um tipo específico de amor próprio, correto, pautado na nova pessoa de Deus, que por sua graça está criando nele. Então tem essa divergência. Quando a gente olha para um novo nascimento, para alguém que conheceu a Cristo e abandona aquela velha natureza, se torna uma nova criatura, então não há mais que se dizer que essa pessoa ela está totalmente entregue ao pecado. Ela está num processo de santificação. Veremos isso mais à frente. Então, nessa perspectiva, talvez esse amor próprio ele aponte para Deus. Mesmo assim, o termo fica muito ruim de ser utilizado nessa circunstância, né? A ambiguidade do termo nos desencoraja a utilizá-lo para definirmos o assunto. Outro termo que nós temos aqui é a autoestima, definida como uma confiança e satisfação em si mesmo. Então a ênfase está justamente nesta satisfação que uma pessoa sente acerca de si mesmo, né? Como ela é por natureza, totalmente à parte de Deus. Mais uma vez, é outro termo que não demanda que exista um relacionamento com Deus por trás disso aqui. Então, quando essa autoestima ela é alta, né? As pessoas falam, você tem autoestima alta e você é super confiante. Essa confiança não é em Deus. A maneira de externalizar isso realmente pode ser, sim, aos olhares das pessoas, algo positivo. Mas no fundo, no mais profundo, aquela pessoa está se apegando a si mesma. Ela não está se apegando a Deus. Então a gente entende que essas boas obras, esses bons resultados exteriores, nada mais são do que uma ilusão. Então esse não é o tipo de relacionamento consigo mesmo que um cristão deve nutrir.
Acho que eu passei aqui demais. Então, o termo que nós entendemos mais adequado para isso seria autoimagem. Ou definindo, a concepção que uma pessoa tem de si mesma ou de seu papel. Então, esse termo ele entra numa neutralidade, porque ele pode ser valorado positiva ou negativamente. Isso vai se adequar a tudo que nós vimos até agora, que é a capacidade do homem de combater o pecado, de ser renovado pelo poder do Espírito Santo e assim ter uma autoimagem positiva. Ao mesmo tempo, o homem pode se considerar o pior dos pecadores. E isso foi uma crítica feita a Calvino, obviamente não em seu tempo, né? Não quanto àqueles que ouviam o que ele dizia, mas posteriormente, que talvez ele enfatizasse demais esse aspecto negativo do homem. E, enfim, há toda uma obra acerca disso, demonstrando que, na verdade, Calvino, ele entendia que o homem ele consegue fazer essas coisas boas, porque ele se regenera através de Cristo, do poder do Espírito Santo. Então a gente não pode colocar essa carapuça negativa sobre o homem, sobre o eu, de uma maneira radical, de uma maneira total. Enfim, a gente sempre vai entrando em alguns outros pontos que a gente viu anteriormente, né? Então é mais ou menos essa linha. E esse termo autoimagem presta-se uma interpretação cristã adequada. Vemos a nós mesmos não apenas como somos por natureza, mas como somos pela graça. Então, neste termo autoimagem, nós estamos olhando não somente para a maneira como nós nascemos, mas também para a maneira como nós morremos e revivemos em Cristo. Porque a morte que nós temos em Cristo, ela não é uma morte para esse mundo somente. A gente não para pensar nisso. Essa morte que nós temos em Cristo, na verdade, nós não dependemos da segunda morte, ou dessa morte física mesmo, cada um de nós teremos, para vivermos com Deus na glória e vivemos de maneira 100% santa, imaculada, junto ao nosso Criador. Mas quando nós morremos em Cristo, quando nos convertemos, entendemos a obra dele, é aí de fato que nós começamos esse processo de renascimento. Aí que começa tudo isso. Obviamente, nessa vida nós não conseguiremos suprir todas essas demandas, né? Porque ainda temos resquícios de nossa natureza. Mas tudo começa nesse momento em que nós nos encontramos com Deus. Então, antes da queda, o homem possuía uma imagem positiva acerca de si mesmo. Pensando agora desse lado positivo e negativo, né? Antes da queda, obviamente, o homem ele tinha uma imagem positiva acerca de si mesmo, porque ele estava fora do pecado. Ele não conhecia o pecado. Ele estava em perfeita harmonia com Deus e não existia vergonha. Gênesis 2:25 diz: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, sua própria natureza não lhes causava vergonha. Essa percepção de que a sua natureza era pecaminosa não existia até aquele momento. Então, a primeira perversão da autoimagem ocorre de maneira ascendente, ou seja, com uma excessiva elevação da autoimagem do homem. É o homem pensando mais positivamente acerca de si mesmo do que ele deveria fazê-lo. Então, Adão e Eva eles queriam ser maiores do que Deus. Esse foi o motivo pelo qual eles pecaram. Não foi um engano da parte deles, não foi algo assim superficial. Mas, de fato, no momento em que eles decidem pelo pecado, eles buscam ser maiores do que Deus. Porque eles desobedecem de maneira clara uma ordem do Senhor, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles se colocam virtualmente acima de Deus quando fazem isso. Então Gênesis 3:1-6 diz o seguinte, contando toda essa história, né? Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam o que diz ali, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E mais à frente diz que a árvore era desejável para dar entendimento na perspectiva da mulher. Ou seja, basicamente buscou-se, né, tomar esse lugar de Deus, ou ser semelhante a Deus de alguma forma. Isso é tão terrível, né? Porque a gente entende que o homem estava sendo suprido de todas as coisas. Materiais, físicas, espirituais, em todas as instâncias possíveis. Só de pensar que Deus tinha um momento com o homem, diretamente com o homem, caminhando no jardim, cada dia que eles passavam ali, e que não lhes faltava nada, e que toda aquela natureza esplêndida estava à disposição do homem, contemplando a natureza e contemplando o Criador, que é a maneira correta de se fazer isso, mesmo assim não estava bom. O homem precisou, de fato, buscar ser mais semelhante a Deus, né? Então eles tomam para si a capacidade de decidirem o que era certo e errado. Não bastasse Deus dizer que eles não deveriam fazer, eles questionam a única ordem que Deus havia dado, revelando um orgulho pecaminoso em seus corações, pensando acerca de si mesmos além do que convinha. Então, se de fato o homem naquele momento tivesse essa autoimagem equilibrada, em que ele entendesse que ele era bom, no sentido que ele havia sido criado por Deus, ele estava sem pecado, inclusive, né? Não havia vergonha, não havia nada nesse sentido, mas de que havia um Deus que havia lhes dado uma ordem. E nesse contexto ele deveria pensar um pouco menos acerca de si mesmo, talvez equilibradamente negativamente, digamos assim. Ele não teria cometido pecado, mas por buscar justamente suprir esse orgulho, essa vontade de ser maior, o homem cai em pecado. Pensando acerca de si mesmos além do que convinha. Romanos 12:3 diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Paulo fala lá em Romanos, para que cada um pense acerca de si mesmo com equilíbrio, com moderação, entendendo que nessa conjuntura existe um Deus que é maior do que nós, que Ele nos dá mandamentos, nos dá ordenanças, que tem uma série de coisas que nós temos que seguir, isso faz parte da nossa natureza, obedecermos, né? E o que há de errado nessa natureza é não obedecermos. Então o pecado acaba se tornando a nova natureza humana a partir disso. Esse orgulho, essa presunção, essa perversão da autoimagem foi a causa do primeiro pecado do homem. Então, depois que o pecado é cometido, ocorre a segunda perversão da autoimagem. Dessa vez no sentido descendente, que o homem vai pensar negativamente acerca de si mesmo, embora fosse necessário nesse contexto. Adão e Eva agora sentiam vergonha de si mesmos, sua autoimagem tornara-se negativa. Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse texto de Gênesis 3:7 vai imediatamente na sequência daquele anterior. Então, assim, a partir do momento que eles pecam, né, eles já começam a sentir o peso do pecado, o efeito desse conhecimento, né, acerca do bem e do mal, e começam a ter uma autoimagem negativa acerca de si mesmos. A consciência de nudez significava que agora tinham noção do que é a vergonha. Ambos compreenderam que haviam errado e sua autoimagem começa a cair vertiginosamente.
Gênesis 3, 9 a 10 diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. 3 coisas, né? Ele reconhece que estava nu, ele tem medo por conta disso e ele se esconde de Deus. Então a vergonha revela-se nesse medo de Adão, né? Isso também o faz fugir do problema real, né? Porque ele deveria ter dito a Deus algo como: tive medo porque pequei. Mas o homem se torna tão depravado com essa queda que ele é incapaz de reconhecer perante Deus que ele havia pecado. Até outro verso aqui que eu acabei não citando, né? Mas Adão questiona Deus, né? Aquela mulher que tu me deste, foi aquela mulher que tu me deste. Joga a culpa para a mulher e ainda, por tabela, joga a culpa para o próprio Deus. Né? Que se o Senhor não tivesse dado aquela mulher, não teria pecado. Mais ou menos nesse sentido. Então a vergonha aparece juntamente com uma tentativa de encobrir a culpa pelo próprio pecado. Resumindo, né? Desde a queda, o homem sempre esteve inclinado a ter uma opinião elevada demais a respeito de si próprio. Então, por isso que houve o pecado original. Agostinho disse: o orgulho é o pecado original do homem. Tem um texto interessante do professor Anthony Hockman, que ele diz o seguinte, vou ler na integralidade aqui. A parte da graça de Deus, os seres humanos tendem a considerar-se como autônomos ou como uma lei para si mesmos, recusando-se a se curvarem perante Deus e seus mandamentos. Querem viver como lhes agrada. Por natureza, o homem não compreende sua dependência de Deus. Pelo contrário, é orgulhoso de suas próprias realizações e tem uma ideia exagerada de sua própria importância. Isso parece uma descrição do homem moderno, de alguma maneira, né? O homem que se considera autônomo, o homem que não precisa obedecer nada, ele não está preso a religiões, não está preso a nenhum tipo de dogma, como eles dizem, né? Mas ele é a sua própria, ele é a bússola de si mesmo, né? Ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quer, e ele não se prende a nada disso. A filosofia fez um estrago a nível de pensamento, né? Nos últimos séculos, aí, justamente ensinando esse tipo de coisa, de que o homem ele tem essa capacidade, de que sua própria razão pode levá-lo pelos caminhos corretos, que não há necessidade desse lado espiritual, ou que o homem ele se torna menos racional quando ele crê num Deus. Então tudo isso é uma construção, né? Mas a fonte disso tudo é o orgulho humano, é pensar acerca de si mesmo, ter uma autoimagem excessivamente positiva. E o segundo tipo de perversão é também normalmente encontrado no ser humano caído, a de uma autoimagem excessivamente baixa. Então a pessoa, ao perceber que ela está longe de ser o que ela gostaria de ser, o que ela acha que deva ser, né? Ela tende muitas vezes a menosprezar sua própria existência. Ela acredita que ela é menos importante do que todo o resto, de que ela não tem importância para ninguém, de que ela é incapaz de fazer todas as coisas, né? E isso, numa última instância, pode gerar até um ódio de si mesmo. A gente vê várias pessoas por aí que elas odeiam sua própria existência. Elas não conseguem conviver consigo mesmas. É por isso que a gente disse lá no início que tem essa tríplice relação do homem para com Deus, para com os demais homens, para com o restante da criação, mas talvez realmente esse relacionamento consigo mesmo também possa ser considerado um relacionamento nestes termos, né? Porque a pessoa ela não consegue ficar em paz consigo mesma. Né? Algumas pessoas consideram a si próprias como totalmente sem valor, indignas de serem amadas por alguém. É uma existência desprezível, né? Então, ambos esses desvios são perversões da autoimagem que Deus quis que nós tivéssemos. Então, totalmente diferente daquilo que as Escrituras nos mostram.
né? O orgulho e a presunção, né, por um lado, olhando essa prática de considerar-se a si mesmo maior do que tudo, o orgulho e a presunção são detestáveis aos olhos de Deus. Lá em 1 Pedro 5,5 diz: no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A humildade, que é o completo oposto dessa soberba, desse orgulho terrível do homem, é algo que Deus nos mostra como um pré-requisito para entendermos esse relacionamento de Deus com os homens. E dos homens com seus semelhantes também. Não há como tratarmos os outros de maneira arrogante, achando que tudo que nós somos é maior do que os outros irmãos alcançaram de alguma maneira, o que temos é maior do que os outros têm. Mas o crente, de fato, ele sabe que tudo de bom que há nele vem de Deus. Portanto, há um equilíbrio aqui. Ele não pensa acerca de si mesmo mais do que ele deveria, e ao mesmo tempo ele não irá pensar negativamente acerca de si mesmo, porque ele sabe que há coisas boas que Deus está construindo em sua vida, em seu testemunho, em sua experiência nesse mundo. Então essa perversão oposta de uma autoimagem extremamente negativa, ela pode ser vista como menos danosa do que o orgulho. Porque essa autoimagem baixa, ela é uma condição necessária para o arrependimento. Então, o que as Escrituras irão nos ensinar é que nós temos que ter um equilíbrio. Temos que encontrar esse equilíbrio, e só conseguimos isso dando esse pontapé inicial, que é ter uma autoimagem baixa ou negativa, mas com um limite. Que é entendermos que somos pecadores. Entendermos que precisamos de Cristo. Que sem Cristo não seríamos nada. Não seríamos nada. Então é necessário esse equilíbrio. Nós vemos em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então há duas formas de tristeza, estamos vendo aqui. Há um tipo de tristeza que nos faz olharmos para Deus e, em consequência disso, nos arrependermos. Essa é uma tristeza boa, o apóstolo Paulo está dizendo. Essa é uma tristeza boa, que nos levará para o arrependimento e, consequentemente, para a salvação. Agora, aquela tristeza que ela está totalmente desvinculada desse tipo de coisa, é uma tristeza que não encontra nenhum tipo de respaldo. E só irá levar o homem cada vez mais, para um buraco. E daí entra naquilo, que ele começa a pensar de si cada vez pior. E inclusive muitas pessoas ceifam suas próprias vidas por conta disso. Que elas acham que não tem mais valor nesse mundo. Acho que talvez a pessoa pense um pouco mal acerca de si mesma, depois ela vai para outro estágio que ela acha que não tem propósito nesse mundo, e o pior depois de tudo isso é que ela acha que está incomodando o mundo, está incomodando a família, os amigos, logo sua existência é abominável de alguma forma, Então nós vemos ali que Deus não deseja manter seu povo em perpétua servidão a uma autoimagem extremamente negativa. Então, se é necessário uma autoimagem baixa para que nós possamos reconhecer nossas falhas e pecados, mas que por consequência disso possamos encontrar a Deus, há um limite para isso. Não é uma autoimagem extremamente negativa, porque isso não nos leva para Cristo. Isso nos leva por esse caminho do mundo, como vimos. Então, no processo de redenção, só quebrando aqui antes, falamos acerca da perversão da autoimagem, Agora a gente fala acerca da renovação dessa autoimagem. Então, no processo de redenção, a imagem de Deus no homem, que foi pervertida pela queda, está sendo progressivamente renovada. Então, é justamente o que nós conversávamos aqui. Isso significa que a autoimagem do homem também está sendo igualmente renovada nesse processo. Então, criados à imagem de Deus, nós temos essa imagem corrompida
manchada pelo nosso próprio pecado, e quando encontramos novamente a Deus por meio de Cristo, no processo de santificação que vai sendo operado pelo Espírito Santo, vamos tornando essa imagem de Deus em nós um pouco mais clara. Não teremos essa plenitude da imagem de Deus em nós, como já vimos em outras aulas, mas certamente na glória é o que acontecerá. E essa autoimagem do homem também participa deste processo. Então aquele indivíduo que pensava que ele era o bam, ele é quebrado no meio por conta da humildade que Deus nos ensina, que Cristo nos ensina, e aquele orgulho todo é colocado de lado. E ele passa a enxergar essa autoimagem da maneira correta. É um processo em que isso vai sendo renovado. Em primeiro lugar, quando Deus nos renova pelo seu Espírito, Ele nos capacita a renunciar a esse orgulho pecaminoso, a primeira perversão da autoimagem. Então agora, santificados pelo Espírito, nós somos capazes de renunciarmos àquele orgulho terrível que nós tínhamos antes. E não adianta a gente dizer assim que, não, eu nunca fui orgulhoso. Toda a nossa natureza é orgulhosa. Nós vimos que o primeiro pecado partiu do orgulho humano. Então, assim, ou a gente acredita realmente em nossa natureza com base na descrição de Gênesis, ou a gente está negando uma coisa que está escondida dentro de cada um de nós. Mas agora nós podemos negar esse orgulho, podemos colocá-lo de lado, porque nós temos a capacidade de seguirmos os mandamentos de Deus, de fazermos aquilo que nos torna mais parecidos com Cristo. E Cristo foi humilde, né? Então esse reconhecimento honesto, tanto de nossas forças como de nossas fraquezas, é a verdadeira humildade. Então a humildade é reconhecermos quem nós somos, o potencial terrível de nosso pecado, ao mesmo tempo reconhecendo que podemos alcançar, né, um status melhor. A humildade permite que pensemos de maneira realista acerca de nós mesmos. O que é basicamente o que Paulo ensina em Romanos 12:3, que diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, que é o mesmo verso que nós vimos lá atrás. Só que agora, nessa perspectiva de um novo nascimento, de uma nova vida, isso traz um sentido ainda mais claro para todos nós acerca do que o apóstolo queria dizer. Essa humildade, por consequência, também nos capacita a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2:3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, enquanto estávamos naquele orgulho pecaminoso, em que só tínhamos capacidade de enxergarmos a nós mesmos, nós não conseguíamos enxergar o mundo ao nosso redor. Não conseguíamos ter esse olhar de reciprocidade em relação ao próximo. Mas com a humildade que vem de Deus e que o Espírito Santo trabalha no coração de cada um de nós, em nossa prática nós podemos sim renunciar ao orgulho e partir para uma vida mais humilde, enxergando o nosso próximo, considerando ele superior a nós mesmos. Essa humildade envolve também um reconhecimento de que nossos dons e talentos vêm todos de Deus, acabando com qualquer tipo de orgulho, né? Todo mundo já conheceu alguém que se orgulha de dizer: eu sou, enfim, um exímio profissional na minha área lá. E a pessoa fica dizendo acerca de si mesma, e essa é uma visão extremamente, de maneira restritiva, humanista. Por quê? Porque se atribui ao homem totalmente estes dons, essas capacidades, né? E nós já vimos isso, nós entendemos. E vemos claramente nas Escrituras que tudo que o homem é de bom, que todas as características positivas que existem no homem, elas existem assim porque elas vêm do próprio Deus. Não é porque o homem por si só ele seja bom assim. Então essa visão quebrada acerca dos dons, dos talentos, das capacidades, faz o homem ser cada vez mais orgulhoso e incorrer nesse tipo de pecado.
1 Coríntios 4,7 diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? É isso, tudo recebemos de Deus, sem exceção. Tudo que há de bom no homem, tudo que possa ser extraído de alguém, como sendo positivo, vem de Deus. 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Por fim, a humildade significa uma disposição para usarmos os nossos dons no serviço a Deus e no serviço aos outros. É olhar para Deus e para os outros, o próximo, da maneira correta. Então, quando reconhecemos que nossos dons podem ser usados de maneira menos egoísta, isso nos guarda do impulso de considerarmos nossa autoimagem elevada demais. Ou seja, quando nós compartilhamos daquilo que temos de bom, isso por consequência é um tipo de antídoto contra esse orgulho que pode sobressair e nos acometer de alguma maneira. Então, enquanto estamos abençoando a vida das pessoas, nós estamos, na verdade, construindo mais fortemente esse nosso lado humilde, esse lado de enxergar o próximo mais do que a si mesmo. E Deus vai nos ajudando nesse processo. O processo de redenção, por outro lado, também ajuda na correção do segundo tipo de perversão, a de uma imagem excessivamente negativa. Quando a fé cristã é aprendida na sua totalidade, se descobrirá nela recursos fantásticos para uma autoimagem positiva, sem ser excessivamente positiva, né? Então, visto que nós somos justificados por meio de Cristo, Deus não mais vê nosso pecado e culpa, mas sim no seu lugar a perfeita justiça de Cristo. A justificação que temos por meio de Cristo, ela faz isso. Estávamos lá com uma ficha corrida, né, como se diz, que tem nas delegacias, aí, uma ficha corrida do indivíduo, com tudo aquilo que ele cometeu durante sua vida, né? E é como se Cristo pagasse realmente isso. Todos esses pecados foram lançados, né, no mar do esquecimento, porque Cristo ele pagou por nós. Né? A justiça de Cristo foi imputada a cada um dos pecadores, que agora regenerados passam a reconhecer isso, e por conta deste reconhecimento, e é isso que nos diferencia, irmãos. O crente que está meio perdido por aí, que ele não para um pouco para pensar nesse contexto geral, né, da obra de Cristo, ele acha que pelo fato de Cristo ser morto naquela cruz e ter pago os pecados do homem, agora não é mais tão necessário que você se preocupe muito com essas coisas. E ele continua vivendo uma vida cristã morna. Por anos e anos e anos e anos, a pessoa vai vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, empurrando com a barriga, como se diz. Mas quando nós passamos a olhar o quão terrível é o pecado, o quão terrível é esse orgulho, essa capacidade nossa de termos essa visão errada acerca de tudo, entendemos que Cristo vem e paga o pecado de cada um dos homens. Isso não nos deixa, de alguma maneira, mais tranquilos assim, em relação a tudo isso. Mas isso nos impulsiona para que nós queiramos parecer mais parecido com Cristo, que é o nosso supremo modelo de todas as coisas. Então, o sacrifício de Cristo, ele vai construir no seu reconhecimento na vida de cada um dos crentes, vai ajudar a construir essa autoimagem positiva, que não é aquela autoimagem excessivamente positiva que vimos lá. Mas ela é uma autoimagem positiva porque nós não somos mais aqueles pecadores, porque nós morremos quando Cristo nos libertou. Então, nós vamos entendendo essas questões aqui. Deus não mais vê nosso pecado e culpa, mas vê a perfeita justiça de Cristo. Então nós também temos que trabalhar por isso aqui. Nós temos que trabalhar para que de fato nós possamos refletir estas coisas positivas em nossas vidas. Como crentes que enxergam isso
Já estamos nos distanciando da maioria por aí, que acham que são suficientes. Há, de fato, crentes que se sentem autossuficientes. Ah, não, porque eu tenho Cristo e eu sou o cara agora. Não é isso que Deus está nos mostrando. Então, o homem a todo tempo, ele deve fazer essa análise, enxergar quem ele era, enxergar o quão preso, escravo do pecado ele era. Mas agora, por meio de Cristo, nós temos essa capacidade. Então, a santificação também corrobora para isso, visto que através dela somos libertos da corrupção do pecado e nos tornamos mais parecidos com Cristo, pelo poder e ação do Espírito Santo. Aquilo que nós falamos, o pecado agora faz parte da nossa antiga natureza, não faz mais parte de nós. Embora a gente ainda tenha que controlar a nossa natureza, tenhamos que nos guardar do pecado, daquilo que é errado, agora nós temos o Espírito, nós estamos no Espírito, como o apóstolo Paulo diz. Romanos 7,20 diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Vejam que é uma distinção, parece uma incongruência essa frase de Paulo, né? Se eu faço o que eu não quero, já não sou mais eu quem o faz. Ou seja, a minha natureza já é nova. Eu já tenho uma nova vida, embora o pecado ainda esteja habitando em mim. Mas quando eu peco nessa nova natureza, é o pecado que o faz, é essa natureza que me puxa. Mas o que Paulo nos mostra é que nós podemos controlar isso. Veremos mais à frente. É possível o homem controlar o pecado. Agora o homem tem essa capacidade. A probabilidade dele fazer isso 100% é mínima. Certamente nós não conseguiremos, porque ainda há esse resquício dessa natureza terrível em nós. Mas, de fato, o que Paulo diz é que nós temos que trabalhar nesse sentido. Romanos 8,9 também diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós, em vós. Ou seja, mais uma vez corroborando para isso que falamos, há uma quebra aqui daquela antiga natureza para a nova natureza. Nós não estamos mais na carne, agora nós estamos no Espírito. E podemos responder positivamente a essas inclinações terríveis de nossa alma, porque nós não dependemos de nós mesmos, mas do Espírito em que nós estamos. É o que Paulo está dizendo. Portanto, de escravizados pelo pecado, estamos debaixo do regime libertador do Espírito Santo. Se antes éramos controlados e dominados pelo pecado, agora somos dependentes do Espírito e somos instados a resistirmos às tentações da carne. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então é isso. Nós temos que andar no Espírito. E nós estamos andando no Espírito porque nós fomos justificados por Cristo. Porque a obra de santificação pelo Espírito Santo, mais uma vez repetindo tudo isso, ela está acontecendo na vida de cada um de nós crentes. Então agora nós podemos resistir ao Espírito de maneira que de fato nós não estaremos mais escravos daquilo. Em alguns momentos iremos cair. O pecado continua na nossa natureza, mas nós poderemos resistir com mais força, com mais convicção. Então Paulo descreve aqui, que a vida cristã é como uma luta perpétua entre o Espírito Santo e a carne. Mas de nenhum modo podemos inferir que os cristãos sempre perderão ao entrar nessa batalha, ou que sempre darão lugar à carne. Pelo contrário, a atmosfera do versículo anterior é de encorajamento, de permanecermos andando ou vivendo no Espírito. Ou melhor, se permanecermos andando ou vivendo no Espírito, não continuaremos fazendo a concupiscência ou maus desejos da carne. Então, pelo próprio fato de andarmos no Espírito, de buscarmos essas coisas, a nossa própria vida irá se transformar pouco a pouco, de maneira gradual, de maneira, enfim, às vezes até lenta, porque a pessoa leva uma vida inteira para
adquirir algum tipo de experiência acerca desse tipo de coisa, um entendimento claro acerca disso, né? Mas o fato é, nós podemos e devemos resistir ao pecado agora, porque nós caminhamos no Espírito. Portanto, a autoimagem do cristão deve ser positiva, não pelo que ele é capaz de fazer por si mesmo, né, por si só de fazer, mas pela obra magnífica de Deus em sua vida, que o capacita a andar no Espírito. Então a autoimagem deve ser positiva, não pelo que há em nós, na nossa natureza, mas pelo Espírito que habita em nós agora. A pessoa que está com Cristo, que está em Cristo, deve ser vista como uma nova criatura, como alguém que pertence à nova era inaugurada pelo Messias. É aquilo que eu comentei no início. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, nós somos de fato novas criaturas, irmãos. O pecado já não faz parte dessa nossa existência. Não somos mais seus escravos nesse sentido, embora ainda exista dentro de nós esse pecado. Mas o antídoto para o pecado também habita em nós. Essa é a grande questão. O Espírito habita em nós. Então nós temos essa prerrogativa para combater o pecado. Então a concepção de uma autoimagem cristã está intimamente ligada à transformadora intervenção de Deus, permeada pela graça, pelo perdão e pela renovação. Então, por conta dessas coisas é que nós conseguimos, de fato, nos santificar. A graça de Deus que nos atinge, o perdão que inunda nosso coração, a renovação que se dá em todo esse processo. Isso envolve atribuir a Deus toda a honra, porque tudo isso vem de Deus, não é do homem, não faz parte de nossa natureza. Então, aquele homem que está lá, isolado, em algum lugar, sem contato com o mundo, ele não é capaz de salvar a si mesmo, se Deus não for lá e tocar no seu coração. Então, nós somente conseguimos esse tipo de coisa quando nós temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Então, atribuir a Deus toda a honra pelo que por sua graça tem sido realizado em nós e através de nós até o momento presente. Implica depositar confiança na capacidade de Deus de nos utilizar, mesmo diante de nossas imperfeições, para promover o avanço de seu reino e proporcionar felicidade aos outros. Então, a autoimagem, quando corretamente compreendida, é o oposto do orgulho espiritual. Ela acompanha uma profunda convicção acerca do pecado e um reconhecimento de que ainda estamos longe do que deveríamos ser. Então, se a gente encontrar um crente por aí, que ele se sente orgulhoso de sua posição, tem algo errado com essa pessoa. Se o próprio apóstolo Paulo sempre foi extremamente humilde na sua visão acerca de si mesmo, isso que ele é um referencial para todos nós, para toda a cristandade, E ele dizia que ele era o principal dos pecadores, e ele entendia nessa ótica, que Deus era grandioso, maravilhoso. Ele era tão majestoso que o melhor dos homens, mesmo que seja um crente, ele é nada perto de Deus. Então, essa convicção acerca dessas coisas, vai nos fazendo reconhecer de fato a maneira correta de enxergarmos a autoimagem. Significa gloriar-se não em si mesmo, mas em Cristo. Mais uma vez, aquilo que de bom podemos fazer aqui nessa nossa nova vida, nessa nossa nova natureza, após nos convertermos, tudo isso vem de Cristo, não vem de nenhum de nós. Deus não escolheu os seus eleitos porque Ele achou que eles eram os mais bonzinhos de todos que foram criados. E tem gente que acredita nisso. Não, que Deus escolheu os melhores, os menos piores. Daí dentro desses menos piores, Ele vai fazendo algumas boas obras que vai demonstrando que essas pessoas não eram tão ruins assim. Não é isso. Assassinos já se converteram. As próprias Escrituras nos mostram isso. Paulo, vivia envolto ali por
coisas terríveis ali. Então é complicado defender esse tipo de coisa. Mas, de fato, quando nós olhamos para a capacidade de Cristo em transformar o homem, tudo isso fica muito claro para nós. Né? E passamos a gloriar, passamos a não nos gloriarmos em nós mesmos, né? Mas a glorificarmos a Cristo, que é o autor de toda essa obra magnífica. Então a autoimagem cristã ela nunca é um fim em si mesma. É sempre um meio com o fim de viver para Deus, para os outros e para a preservação e desenvolvimento da criação de Deus. Então o nosso relacionamento com todo o restante, né, depende dessa autoimagem positiva, uma autoimagem cristã positiva, em que nós colocamos todas essas coisas boas, atribuímos a Deus e sua obra magnífica, mas sabemos que nós podemos ser bênção na vida dos irmãos a partir de agora. Ela nos conduz para fora de nós mesmos. E por fim, tem mais uma citação do professor Anthony Hopkins, que diz o seguinte: nossa autoimagem como cristãos não deve ser estática, mas dinâmica. O crente jamais pode ficar satisfeito consigo mesmo. Deve avançar sempre na força de Cristo em direção à meta da perfeição cristã. Cristãos devem ver a si mesmos como novas pessoas que estão sendo progressivamente renovadas pelo Espírito Santo. É isso, irmãos. Não há, mais uma vez, como enxergarmos a nós mesmos de maneira fora disso aqui e termos uma vida com Deus que seja aceitável. Se nós achamos mais acerca de nós mesmos do que deveríamos, nós estamos tirando de Deus a sua capacidade de fazer coisas boas e estamos colocando Deus de lado em tudo aquilo que nós podemos fazer de positivo para nós mesmos, para nossos irmãos, para nossa família, para nossa igreja, para quem quer que seja. Por outro lado, se enxergamos de uma maneira excessivamente negativa a nossa própria vida, a nossa própria existência, estamos tirando do Espírito Santo, né, esse reconhecimento dessa obra maravilhosa que Ele faz na vida de cada um dos crentes. Então Cristo, Ele tem um papel essencial para passarmos a enxergar a nossa própria existência. De fato, não há como vermos o homem da maneira correta, de uma maneira bíblica, sem considerarmos essas coisas, sem ponderarmos cada uma dessas coisas. Então, para finalizar, né, a ideia é que tenhamos um equilíbrio, que pensemos acerca de nós mesmos como convém, como foi dito lá. Não demasiadamente, né, e também não pensemos negativamente, porque nós agora temos o Espírito, estamos vivendo no Espírito, vivemos uma nova vida. Então, de fato, temos esse zelo, esse cuidado quando nós vamos pensar acerca de nós mesmos. Irmãos, temos pouco tempo, mas caso alguém queira comentar algo, por favor, fique à vontade. Acho que é isso. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Como eu disse no início, né, estamos aí caminhando para o final, acho que mais umas 4, 5 aulas. Ainda temos alguns temas bem interessantes. Talvez os temas mais populares não tenham chegado ainda. Né? E dando uma palhinha. O homem, afinal, ele é alma, ele é espírito, ele é corpo. Né? Então, isso tem uma polêmica muito grande na história da igreja e nós vamos ver isso aí nas próximas aulas, dentre outras coisas. Então, que Deus nos abençoe nessa empreitada. Deus abençoe e até o culto, irmãos. Obrigado.